Oi, meu nome é Nilson Lucas e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre O Nome do Vento. É um livro de fantasia escrito por Patrick Rothfuss. Antes de falar das minhas impressões, da minha experiência com esse livro, eu quero falar um pouquinho da sinopse dele, né, do que se trata essa história. Então, é um pouco complexo falar do que se trata O Nome do Vento, porque é um livro que vai tratar muito mais da trajetória do que a história em si aqui contada. É muito mais sobre a experiência de ler esse livro, que, né, tem 760 páginas, do que a história em si. Não que falte trama, que falte conflitos, que faltem histórias. É o que não falta aqui nessas páginas, mas eu acho que o que rouba a cena aqui é a escrita do autor e o jeito que ele conta a história, as palavras que ele utiliza. Enfim, é uma experiência muito boa, muito imersiva. Mas enfim, do que vai se tratar a história do Nome do Vento? Em O Nome do Vento, a gente acompanha Colt e Bast, primeiramente, e eles dois, eles cuidam de uma taverna ali numa cidadezinha, numa região. E Colt, ele é uma lenda viva, que ele tem várias histórias envolvidas com ele ali no passado dele, só que hoje em dia, no tempo do livro, né, ele escolheu anonimato, então ele fica ali escondido cuidando desse bar, né, esse tipo de um bar. E o Bast fica auxiliando ele. Um determinado dia, tem um cara que tá passando aqui nessa região e acaba passando nessa taverna. E ele reconhece o Colt como esse herói que realizou vários feitos antigamente. E ele, o cara que tá passando ali, que ele é conhecido como o Cronista, acaba entrando em acordo com o Colt. E o Colt vai contar em 3 dias a história da vida dele e vai lá narrar desde o começo. A gente acompanha desde quando ele estava pequenininho, lá com os pais, né? E até ele ficar mais velho. Esse livro aqui, ele vai contar o primeiro dia das histórias do Colt, o primeiro dia que ele tá contando as histórias para o cronista. E até agora o terceiro livro da série não saiu, é uma trilogia, né? O segundo já saiu, que é O Temor do Sábio, o terceiro ainda não tem previsão. Enfim, a história vai girar em torno dessa narrativa do Colt pro cronista. E assim, quando a gente vai partir para a história dele, quando criança, né, que começa a narrativa quando ele era criança ali, a gente vai conhecer como era a dinâmica da vida dele antes, que era com os pais dele. Os pais dele eram músicos e andavam de cidade em cidade, região em região, cantando, eram artistas. Até que, em um determinado dia, ocorre o assassinato dos pais dele por uns seres que ele não conhece, que ele não entende porque matou, não sabe nada sobre isso. E deixa o Colt vivo nesse assassinato, mata todo mundo ali daquele grupo. E só deixa o Colt vivo e a gente começa a acompanhar ele rumo a tentar saber, essa jornada de tentar saber quem que matou os pais dele, se vingar, enfim, buscar informações e buscar também qual seria o nome do vento, né? Que tem muita relação com a magia, o sistema de magia aqui do livro. O que eu contei aqui é basicamente as 100, 150 primeiras páginas do livro. Como eu disse, é um livro um pouquinho grande e tal, né? Como dá pra ver. E é uma experiência única, assim, de ler esse livro. O autor, ele claramente ama contar histórias, o livro todo é nesse formato de uma pessoa contando uma história pra outra. E, claro, tem uns cortes no meio dessa história que ele tá narrando, do que tá acontecendo na taverna ali no momento, né? Entre cliente, eles conversam, o Bast e o cronista reagem a determinados eventos ali da história, eles conversam, tem toda aquela opinião. Então é bem interessante, assim, não se torna cansativo acompanhar essa história desde pequeno até ali entrar na adolescência, até ser mais jovem e tal. E o final do livro, ele deixa uma abertura muito boa para o segundo livro. Eu senti muita vontade de ler, de continuar essa saga. E apesar que o outro livro é gigante, tem quase 1000 páginas, mas eu acho que vale muito a pena, sim, principalmente pela escrita do Patrick. Sério, a escrita dele, são poucos autores que eu li que conseguiram captar, assim, e transmitir uma sensação tão boa lendo, sabe? Eu li aqui esse livro 50 páginas e eu esquecia do mundo real, assim, é muito imersivo, é um sistema de magia, de eventos, de meses, o tempo desse mundo aqui é diferente do nosso, né? Ele não tem um mês de 30 dias que a gente conhece, sabe? Eles são separados em onzenas, são 4 onzenas cada mês, se eu não me engano. E, enfim, você vai sendo introduzido a isso, não é aquela coisa maçante, sabe? De o autor vai parar e vai explicar, ó, 11 dias aqui. Não, sabe? Você vai lá e você vai, tipo, você começa, 11 dias, uma semana, como assim? Aí a pessoa fala onzena, aí você vai ligando, assim, sabe? E quando você vê, você já tem total entendimento aqui da moeda, do local, das magias e a questão dos dias, como eu disse. Na minha trajetória do livro, teve um momento só que eu fiquei um pouquinho cansado, assim, eu não estava tão empolgado quanto eu estava em outros momentos da leitura. Foi mais pra reta final, que tem uma parte ali envolvendo
uma jornada ali dele num cavalo. Eu achei um pouquinho chato, assim, mas nada que comprometesse minha avaliação do livro. Eu acabei dando 5 estrelas e favoritei esse livro com certeza, assim. É um livro que me marcou e que serviu, assim, de comparação para as minhas outras leituras posteriores a ele. É um livro, assim, que vale muito a pena. Quem gosta de fantasia, principalmente, assim, é um prato cheio aqui de referências, de mundo, de sistema de magia. E, enfim, fica aqui minha recomendação. Pretendo ler o segundo livro, e quando eu ler o segundo livro vou trazer uma resenha aqui pro canal, vou falar um pouquinho sobre ele. Eu tô com muita expectativa pra ele, então acho que eu vou tentar ler esse ano ainda. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal que eu vou estar postando alguns vídeos sobre livros, sobre outras coisas também. É isso, valeu, falou!